Você já ouviu o som do silêncio? Não aquele silêncio comum de madrugada calma. Eu falo do tipo de silêncio que pesa, que parece segurar o ar dentro dos pulmões e deixar o coração em dúvida se deve continuar batendo. Eu conheci esse silêncio no meu primeiro turno no Instituto Santa Aurélia. Eu era apenas um vigia noturno, o tipo de cara que aceita qualquer trabalho para pagar as contas. O prédio, um antigo hospital psiquiátrico desativado, ficava numa colina afastada da cidade. Fazia 10 anos que ninguém dormia ali, mas os corredores ainda guardavam o cheiro de álcool, ferro e medo. O supervisor entregou as chaves, uma lanterna e um livro de registros. Disse com voz arrastada: "Se ouvir alguma coisa, anota." Não responde. Eu ri, achando que fosse piada. Ele não riu. O manual era simples, uma ronda a cada hora. Sempre anotar o que visse ou ouvisse. E não desligar a lanterna. "Não apaga", ele disse antes de sair. Eu ainda ouvi o barulho do motor dele sumindo na estrada antes de me dar conta de que estava completamente sozinho. O saguão principal era grande, com azulejos brancos amarelados pelo tempo. O relógio da parede marcava 00001 quando comecei a ronda. O som do tic-tac era o único movimento vivo ali dentro. Nas paredes, quadros antigos de médicos e freiras me observavam com olhos que pareciam seguir meus passos. Às 2h10, eu parei na recepção para escrever no livro. As anotações antigas eram o que me chamaram a atenção. Letras apressadas, palavras tremidas, 0312, passos atrás de mim, corredor leste. Quando virei, pararam. 0340, voz masculina dizendo "não apaga", ninguém no prédio. 0217, sala 203 aberta de novo. Tranquei 2 vezes. As últimas palavras estavam riscadas, mas uma linha em negrito saltava da página. "Não responda se ouvir batidas nas paredes." Ri de nervoso. Era óbvio que os seguranças anteriores estavam se divertindo às minhas custas. Peguei a lanterna e segui o corredor. O vento passava pelas frestas e fazia a madeira ranger, mas o que me incomodava era outra coisa. Uma sensação de estar sendo observado. No segundo andar, o ar era mais pesado. O corredor da ala leste tinha infiltrações escorrendo pelas paredes, e o chão de azulejo se tornava cada vez mais escuro. Foi ali que o relógio parou. O som do tic-tac cessou, e o silêncio absoluto tomou o espaço. Não era natural. O tipo de silêncio que engole os sons, o tipo que dói nos ouvidos. Eu só percebi o quanto era alto o barulho da minha própria respiração. E foi aí que percebi que havia outra, misturada à minha. Uma segunda respiração. Baixa, molhada. "Segurança!" Eu chamei, tentando parecer calmo. Nenhuma resposta. Apenas o som de alguém respirando com dificuldade. E não vinha da frente, vinha de cima. Apontei a lanterna para o teto. As placas antigas estavam inchadas de umidade, algumas prestes a cair. Uma delas, exatamente sobre mim, tremia. Lentamente, inchando e esvaziando, como se tivesse algo vivo preso lá dentro. Deu 3 batidas secas, toque, 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 abafadas, frenéticas, como se alguém tentasse pedir socorro. Eu travei. O livro, as anotações. "Não responda se ouvir batidas." A voz veio logo depois, arranhando o ar. "Não apaga." Minha mão tremeu. A lanterna vibrou na minha palma suada. A voz era rouca, seca e, mesmo assim, humana. "Tem alguém aí?" eu perguntei. Nada. Então, com a mesma entonação, a mesma cadência, veio a resposta. "Tem alguém aí?" Eu senti o sangue gelar. A voz repetiu as minhas palavras. Igual. Mesmo tom, mesma respiração, só que atrasada, como um eco que pensa. Recuei devagar. A placa se moveu de novo e um gemido saiu de dentro. Tentei correr, mas a lanterna vacilou, e por um instante a luz cortou o corredor e iluminou a parede ao lado. 4 marcas fundas de unha desciam da borda de uma porta até o chão, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro tentando segurar. A porta era da sala 203. Fechei os olhos e respirei fundo. É só o prédio rangendo, pensei. É só vento. Mas o vento não ri, e a coisa lá dentro riu.
não uma risada normal. Era curta demais, errada como alguém tentando imitar o som de rir sem entender o que ele significa. Acho que foi ali, 2h17 da manhã, quando encostei a mão na maçaneta da sala 203, que a sanidade começou a se rasgar. E, idiota como eu era, eu abri a porta. Quando abri a porta da sala 203, o ar que saiu dali parecia antigo, parado há décadas. Um cheiro doce e azedo, misto de mofo e algo que lembra carne esquecida. A lanterna tremia na minha mão, e por um instante pensei ter visto poeira suspensa no ar, mas aquilo não era poeira. Eram fios finos, brancos, descendo do teto. Eu toquei um deles e era pegajoso como cabelo molhado. A sala era pequena, com um leito metálico no centro e manchas escuras na parede. A ferrugem tomava conta das grades da janela, e o chão estava coberto de papéis molhados. No canto, havia algo que parecia uma maca antiga, com correias pendendo. Mas o que realmente me fez perder o fôlego foi a marca no chão. Um contorno humano feito de algo escuro e ressecado, como sangue antigo que ninguém limpou direito. E no meio do contorno, um relógio de pulso, parado em 3h12. O mesmo horário anotado no livro. Passos atrás de mim, corredor leste. Quando virei, pararam. Eu juro que pensei em sair, largar tudo, mas antes que pudesse, ouvi o barulho. Algo deslizando do teto, bem atrás de mim. Girei a lanterna e apontei para o alto. Uma das placas do forro estava abaulada, inchada. Do centro dela, um líquido amarelado pingava, caindo lentamente no chão. E aí, do meio da mancha, uma coisa começou a sair. Não um rato, nem um animal, uma mão. Os dedos finos, ossudos, tremendo como se tivessem esquecido o que é movimento. A pele era pálida, cinzenta, colada aos ossos, e a unha do indicador estava quebrada até a carne. A mão empurrou a placa e um rosto apareceu por trás, coberto de poeira, cabelos grudados, olhos fundos demais, como se tivessem se afundado dentro do crânio. Era um homem, ou algo que tinha sido um homem. Ele caiu no chão com o peso de um corpo oco e o som que fez não parecia humano. Eu recuei e bati na parede e quase derrubei a lanterna. Ele tentou se levantar, mas as articulações pareciam não funcionar. O pescoço girava devagar, como um boneco torto. Quando ele abriu a boca, não saiu palavra. Saiu aquele som. A mesma risada curta, quebrada. E então ele parou. Ficou de joelhos, olhando direto para mim, a cabeça inclinada de lado. Não apaga, ele disse. Aquela frase, outra vez. Igual. E foi aí que percebi o detalhe que me fez perder o ar. O homem usava o mesmo uniforme de segurança que eu, camisa azul, brasão da empresa. Só que o crachá pendurado no peito estava preto, desbotado, e o nome gravado nele era G. Barbosa. O mesmo nome que estava na última anotação do livro de ocorrências. 2308, 0217, sala 203 aberta de novo. Já tranquei 2 vezes. Ele não piscava, só me olhava, a cabeça tremendo levemente. A voz saiu uma segunda vez, mais firme. Não apaga. E aí, devagar, ele levantou o braço e apontou para trás de mim. Eu virei. A lanterna iluminou a parede do corredor. No vidro da janela, meu reflexo me olhava de volta. Só que algo estava errado, muito errado. O reflexo não estava me imitando. Ele piscou. E eu não. A lâmpada da lanterna falhou por 1 segundo, e no breu eu ouvi o som. Toque, toque, toque. As 3 batidas de novo, só que agora vindas de dentro da parede. Corri, sem pensar, sem olhar para trás. Desci as escadas tropeçando, o rádio do cinto chiando estático, e uma voz cortando o ruído, rouca, engasgada. Calma, eu vou chamar ajuda. Fala seu nome. Era a minha voz, gravada, copiada, repetida com atraso. Eu larguei o rádio e saí correndo até a recepção. A porta principal estava fechada com corrente, a corrente que eu mesmo tinha colocado. A chave tremia na minha mão. Eu não conseguia encaixar na fechadura. Atrás de mim, lá do 2º andar, um barulho surdo, passos, pesados, arrastando, e um murmúrio que descia pelos corredores, ficando cada vez mais claro. Não apaga, não apaga,
Não apaga. Naquele momento eu percebi. O que quer que estivesse ali, não andava como um homem. Se movia como se estivesse aprendendo a andar de novo. Eu corri. Bati o joelho, cortei a mão, mas continuei correndo até o portão. A chave finalmente entrou. E foi nesse segundo, nesse exato segundo, que as luzes do corredor se acenderam. Não piscando, não falhando, acendendo uma a uma. E por um instante, eu vi todos. 10, 15 ou talvez mais, todos com uniformes iguais ao meu. Todos parados no corredor imóveis, cabeças inclinadas, olhos brancos. E na parede ao fundo, desenhada em sangue seco, uma frase: "Você é o próximo turno." Eu não lembro de ter desmaiado, mas quando abri os olhos, o relógio de pulso marcava 3:12. O mesmo horário de todas as anotações. Eu estava caído no chão da recepção, o corpo inteiro tremendo, a boca seca e o gosto metálico de sangue na língua. A lanterna ainda estava acesa, apontada para o teto. O problema é que o teto não era mais o mesmo. As lâmpadas do corredor ainda estavam acesas, e uma delas piscava em intervalos regulares, fazendo o corredor pulsar como um batimento cardíaco. E lá no fim, o vulto ainda estava lá, parado, o rosto inclinado, os braços pendendo. Eu não conseguia distinguir detalhes, mas sabia que ele estava me olhando. Peguei a lanterna e tentei levantar. O rádio ainda chiava no cinto, e no meio do ruído começou a sair uma voz fraca. "Setor leste. Precisa. Substituto. Turno interrompido." A transmissão vinha do supervisor, só que a voz dele parecia distante, como se falasse debaixo d'água. Eu gritei: "Eu tô aqui. Tem algo no prédio, manda ajuda." Silêncio, só o chiado. E então outra voz respondeu. Não era o supervisor. Era mais grave, mais próxima. "Ajuda, já chegou." Foi como se o rádio tivesse engolido o som e cuspido de volta distorcido. Eu o arranquei do cinto e joguei longe. O barulho do impacto ecoou e ecoou de novo. Mas o segundo som veio de um lugar diferente, mais alto, do andar de cima. O mesmo som, thud, como se algo pesado caísse. Depois passos, lentos, arrastados, ritmados. Eu sabia que devia sair, mas as pernas não obedeciam. Então fiz o que o medo manda. Fui para trás do balcão da recepção e me escondi. Senti o chão vibrando com cada passo que descia as escadas. Era lento, paciente. O tipo de andar de quem não precisa correr para te alcançar. O som parou. O relógio na parede, que estava parado antes, voltou a funcionar. Tic-tac, tic-tac. E então veio a respiração. Perto, muito perto. A lanterna estava em cima do balcão. Eu podia pegá-la se esticasse o braço, mas minha mão tremia demais. O silêncio durou uns 10 segundos. Depois, uma voz sussurrou tão perto que eu senti o ar frio bater no meu pescoço. O turno não acabou. Eu me levantei num pulo, derrubando a lanterna no chão. A luz rodou pelo piso e parou virada para a escada. E lá estava ele, o vigia, ou o que restava dele. O rosto era o mesmo que eu tinha visto antes, o do crachá G. Barbosa, só que agora ele estava em pé, os olhos fundos e pretos, o corpo arqueado, os dedos curvados como ganchos. E no braço esquerdo, ainda preso pelo couro rasgado, o relógio de pulso parado. "Você veio cobrir meu turno", ele disse, e o sorriso estalou os cantos da boca. A pele do rosto dele começou a rachar, como papel queimando. Fendas abertas, revelando algo escuro por baixo, pulsante, quase vivo. O som era úmido. Ele deu um passo para frente e os ossos estalaram como madeira sendo torcida. "Eles não gostam de atrasos", continuou. "Não aqui." Atrás dele, outros vultos começaram a surgir. No topo da escada, nas portas do corredor, nas frestas das paredes. Cada um com uniformes diferentes, todos com crachás desbotados, todos pálidos, parados, me observando. Os rostos deformados, mas ainda humanos o suficiente para me fazer acreditar que já estiveram vivos. "E a gente sempre precisa de alguém para manter o relógio andando", sussurrou o primeiro. "O tempo precisa de guardiões." Eu recuei até encostar na parede, tentando encontrar uma saída.
A janela da recepção estava fechada com barras de ferro, mas o vidro... talvez. Peguei a lanterna e acertei com toda a força. O som foi ensurdecedor. O vidro trincou, mas não quebrou. Os passos se aproximavam. Eu ouvia as botas batendo no chão compassadas. Um coro de vozes repetia baixo: "Não apaga! Não apaga! Não apaga!" E entre os estalos do vidro, o relógio parou de novo. Tic. Silêncio. Foi aí que percebi algo refletido na vidraça. Os rostos atrás de mim, vários, muito próximos. Eu me virei com um grito preso na garganta. A lanterna piscou. E por um segundo, a luz mostrou tudo. As paredes estavam cobertas de marcas de unhas, arranhões profundos formando linhas circulares, como se alguém tivesse tentado rasgar a própria saída dali. E entre esses riscos, palavras repetidas em tinta escura, centenas de vezes: "O turno não termina." As luzes do corredor começaram a piscar todas de uma vez, e quando acenderam de novo, o corredor estava vazio. Nenhum deles. O rádio no chão chiou mais uma vez. Setor leste. Substituto confirmado. E o relógio da parede recomeçou. Tic, tac. Só que dessa vez eu ouvi mais um som junto. Um segundo relógio, vindo do meu pulso. A primeira coisa que pensei foi arrancar aquele relógio do meu pulso. Ele não era meu. Eu não lembrava de tê-lo colocado ali. Mas quanto mais eu puxava, mais apertava. O couro grudava na pele como se tivesse vida própria, pulsando num ritmo que não era o meu. Um tic-tac lento, profundo, dentro da carne. O rádio chiou outra vez. Setor leste confirmado. Substituto ativo. E então veio aquele ruído abafado. O som de dezenas de vozes sussurrando por trás da transmissão, como se cada uma falasse o mesmo texto em tempos diferentes. "O turno não termina. O turno não termina." Olhei para o vidro da janela. Meu reflexo agora usava o mesmo uniforme que os outros vigias mortos. O crachá pendia no peito. O nome gravado nele, com tinta escura, era o meu. Foi ali que percebi. Eu nunca saí da sala 203. Aquela queda, aquele apagão, talvez tenha sido o momento em que morri. Talvez o que andava pelo prédio desde então fosse só o eco de quem eu fui. Mas o corpo ainda sentia medo. A mente, ainda viva o suficiente para entender que alguma coisa estava tentando tomar controle. O relógio apertava, o tic-tac acelerava, e cada batida do ponteiro fazia o corredor piscar. Tic. Vultos nas janelas. Tac. Um corpo pendurado nas escadas. Tic. Uma risada lá no fundo. Tac. Uma sombra me observando. Tudo girava em torno daquele relógio. Apertei os dentes e corri para a sala de energia. Se conseguisse desligar o prédio, talvez acabasse com o ciclo. Arrombei a porta, tropecei nos cabos e o gerador velho zunia como uma fera acordando. Cada luz que apagava fazia o som das vozes aumentar. Agora gritavam: "Não apaga!" A frase ecoava das paredes, do rádio, do relógio, de dentro da minha cabeça. Eu bati no disjuntor com toda a força. Uma explosão de faíscas iluminou o corredor. Por um segundo, tudo ficou branco. E o som cessou. O silêncio voltou. Mas não o silêncio comum. Aquele silêncio pesado, o mesmo do começo. Acordei sentado na portaria, a luz do amanhecer entrando pelas frestas. O livro de registros estava aberto na minha frente e na última linha, escrita com letra idêntica à minha, lia-se: "Turno completo. Substituto confirmado." Olhei para o pulso. O relógio não estava mais lá. Só uma marca vermelha, funda, como se tivesse sido queimado na pele. Do lado, o rádio, agora completamente morto. Levantei, cambaleando até a porta. Lá fora, o supervisor esperava, encostado no carro, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou o relógio e, sem emoção nenhuma, disse: "Bom trabalho. O próximo chega à noite." Tentei falar, mas nada saiu. Só observei ele me entregar um envelope pardo e virar as costas. No banco do carro, percebi o crachá dentro do envelope. Um novo nome. Um novo vigia. E enquanto o carro se afastava, o rádio do painel dele acendeu sozinho, chiando baixinho. A voz que saiu era a minha. Setor leste. Substituto confirmado.
O relógio da parede da guarita marcou 0001 e o tic-tac recomeçou. Tic-tac, tic-tac. Se você chegou até aqui, me diz nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu com o vigia? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino, porque o próximo relato vem ainda mais sombrio e pode ser o turno seguinte.